Vamos para a nossa série de ter um terceiro vídeo falando sobre diagnóstico precoce no autismo. Então, fazendo uma recapitulação dos últimos 2 vídeos. No primeiro vídeo eu contei como é que foi a minha história em relação ao diagnóstico do meu filho. No segundo vídeo nós fizemos a distinção entre DSM-4 e DSM-5 e também sobre a lei do diagnóstico precoce, que foi aprovada no Brasil recentemente, em abril. E hoje vamos falar finalmente de como que funciona essa DSM-5, que dividiu o diagnóstico em 2 polos. Eles separaram num bloco a comunicação e interação social e no outro os movimentos e comportamentos e interesses estereotipados, repetitivos e presos a um padrão. Então, falando em diagnóstico precoce, eu não estou falando aqui em diagnóstico geral, porque a gente está querendo falar um diagnóstico numa criança antes de 3 anos. O que a gente fala então sobre comunicação, que às vezes a criança realmente não fala, então como é que a gente pode identificar alguns sinais e sintomas relacionados a essa dificuldade de comunicação? É aquela criança que não responde não é só quando responde quando não é solicitado, é uma criança que não tem uma resposta afetiva à tentativa de comunicação. Por exemplo, uma criança que não sorri quando o pai ou a mãe brinca, uma criança que não brinca de se esconder, que faz tem essa imaginação. Então, não tem capacidade de desenvolvimento e manutenção aos relacionamentos adequados com a idade. Então, como a criança é muito pequena, nessa fase é aquela criança que ou estranha todo mundo, só quer saber da mãe. No meu caso foi assim, meu filho, ele meio que não ligava para todo mundo, só para mim, porque era eu que amamentava ainda, ele amamentou até 2 anos, então tinha uma ligação muito próxima comigo. Mas, em geral, a criança perde o interesse pelas pessoas e tem maior interesse pelos objetos em si. Então, essa reciprocidade social e emocional, ela fica muito deficiente na criança autista relacionada à comunicação. E o que a gente pode falar também dos padrões restritivos de comportamento, presa à rotina, interesses ou atividades até estereotipadas? São aquelas crianças que ela tem uma adesão inflexível às rotinas, ela é presa à rotina, tem comportamentos ritualizados, às vezes tem alguns sinais e sintomas, a gente chama até de toque, como abre e fecha, andar em linha, tem movimentos motores ou fala estereotipada, são principalmente aquelas crianças que às vezes balançam ou muito as mãos ou muito o corpo. Então, esses são alguns movimentos estereotipados. Durante o dia, eu vi alguns comentários nos outros vídeos perguntando muito sobre a ponta do pé. Se ponta do pé seria o movimento estereotipado. Então, para se diagnosticar a questão da ponta do pé, pode sim ser uma estereotipia. Na verdade, na maioria das vezes, ela acaba sendo uma estereotipia, mas ela tem uma causa. A estereotipia, ela é usada muito para a criança para ela também se autorregular. Então, ela ou tem um hiperestímulo ou sensorial ou um hipoestímulo sensorial. Então, a estereotipia ela consegue se autorregular naquela hiperatividade sensorial. Então, ponta do pé pode ser tanto uma autorregulação da criança, como também pode ser até dor articular. Então, tem que se fazer uma investigação, saber se a criança está com algum tipo de inflamação, se ela está tendo depósito de oxalato, se está com alto oxalato, para descobrir se esse problema da ponta do pé é articular ou ele é somente mesmo pela capacidade sensorial da planta do pé. Então, isso tem que ser examinado mesmo com o médico. Claro que com auxílio da terapeuta ocupacional também, que ajuda muito nessa avaliação. Então, qual que seriam alguns sinais e sintomas de uma criança que ainda está muito novinha para a gente chegar e conversar com o pediatra que talvez se necessite de uma maior avaliação?
ser essa criança que tem um olhar inexpressivo, que não responde às estimulações, que é aquela criança que não responde quando é solicitada. Uma criança de 18 meses, ela já responde ao nome dela. Então, ela não responde, ela prefere se isolar, é uma criança que prefere brincar com objetos e se relaciona com esses objetos de forma inadequada. Por exemplo, um carrinho, ela não vai brincar de carrinho, ela vai brincar com a rodinha. Um pente, não vai usar o pente para pentear o cabelo, vai usar o pente ou para abanar na frente, para fazer um estímulo visual. Então, ou vai usar o pente para outra coisa, ou seja, os objetos eles não são usados adequadamente. E as reações também, a reação da criança frente a uma incapacidade, ela com uma frustração, por exemplo, também ela é hiper acentuada. Então, pois até a gente botou um post essa semana falando sobre mãe leoa, né? Não me ensine a cuidar do meu filho autista porque eu sei o que eu tô fazendo. Então, às vezes, a birra da criança que é autista, ela é bem diferente de uma criança típica. Porque a criança, quando ela entra na birra, muitas vezes ela desregula completamente e ela não consegue sair. Então, não adianta o pai chegar e fazer aquele jeito como a Viola, isso é falta de educação, não tá educando. Aquelas famosas frases, aqueles olhares, né, que a gente vê muito no shopping. Não é legal, tá, gente? Só avisando pra galera aí que tem filho típico, isso não é legal, porque a gente sabe se lidar com o nosso filho, só que às vezes de fazer do jeito que é feito com as outras crianças típicas, acaba piorando ainda a situação. Então tem todo um jeitinho para poder lidar também com as birras. Então, frente às frustrações, são reações completamente inapropriadas, isso acontece muito, e também é um sinal de sintoma que a gente já começa a perceber bem desde cedo. A falta de atenção, ignorar o perigo, também as crianças que estão nessa fase ainda de entrando no espectro autista, elas, mais do que as outras crianças, que também tem muita criança típica que não reconhece o perigo, mas eles não reconhecem o perigo de forma alguma. Então isso é mais um sinal e um alerta também para os pais tomarem mais cuidado também com seus filhos, porque eles saem correndo, eles não têm noção do perigo, então tem que dar sempre a mão firme, tá com os olhos bem abertos, que é muito perigoso. Então hoje a gente falou da DSM-5, dividindo o diagnóstico que é bipolar, né? A gente chama de bipolar, a interação e comunicação, como é difícil fazer esse diagnóstico. Realmente, gente, é muito difícil fazer esse diagnóstico muito cedo, mas ele é possível e amanhã a gente vai colocar alguns checklists que são os mais importantes que a gente usa, são o chat, o MChat, o ATA. Muita gente me perguntou também se o ATEC era um questionário de diagnóstico. O ATEC não é um questionário de diagnóstico, muito pelo contrário, ele é um formulário que, na verdade, ele nem diz fidedigno se a criança é ou não é, está saindo ou não do espectro autista. Ele é usado em autista para se acompanhar um tratamento. E muitas vezes também não é fidedigno, porque às vezes nós temos uma criança com ATEC 9 e a criança já saiu do autismo completamente. E vamos falar um pouco de todos desses checklists, de como que eles podem nos ajudar e como que o diagnóstico precoce também pode fazer a prevenção. Medicina preventiva é linda, gente. Então vamos utilizar a nosso favor. Não é sair diagnosticando todo mundo autista, mas sim a gente fazer prevenção. E se a gente conseguir pegar essa maioria das crianças que lá agora no início possuem algum sinal ou sintoma que possa vir desenvolver não só o autismo, então também o déficit de atenção e hiperatividade, eles podem melhorar sim a qualidade de vida lá na frente. Então, olha quanta criança poderia sair desse espectro se pudesse ter começado um tratamento bem mais cedo. Mas também, a gente está falando hoje de diagnóstico precoce. Depois a gente pode fazer um vídeo também falando que o mesmo diagnóstico não sendo feito precoce, olá, gente! Toda hora é hora de se começar. Estamos pegando aqui as crianças, mas eu tenho pacientes de 32 anos de idade. Então, toda hora é a hora de se começar. Não percam as esperanças, todo dia é dia de se começar. Não é fácil ter um filho autista, não é fácil, todos os dias é uma batalha, a gente está lá na luta. Eu não gosto muito de usar a luta porque parece que é uma guerra. E não é uma guerra.
A luta que eu digo é uma luta que a gente tem que às vezes vencer nós mesmos, porque a gente enfraquece todos os dias. Todos os dias a gente tem que vencer obstáculos, vencer desafios e eles juntos com a gente. Então, a gente está focando agora em criancinha pequenininha, até 3 anos de idade, para falar sobre o diagnóstico precoce, mas você que teve o seu filho, já é mais velho não teve esse diagnóstico precoce, iniciou o tratamento lá para frente, também eu acredito que sempre há possibilidade de se melhorar em tudo na vida, inclusive na saúde de uma criança que foi diagnosticada depois e vai querer começar um tratamento, seja por dieta ou terapia, depois dos 5, 10, 15 anos de idade. Veja lá, pacientes de 30 anos aí e estão respondendo muito bem. Então, amanhã a gente fala dessas escalas, desses checklists que a gente consegue encontrar na internet. Vejam bem, não estamos dando diagnóstico pela internet, estamos só sinalizando sinais e sintomas que são os red flags, que devem acender aquela luzinha para saber se a gente tem que fazer seguir para frente com a investigação. Então, boa noite. Então, amanhã a gente se vê. Amanhã estarei em São Paulo, participando de um evento lindo e eu vou fazer a live de lá mesmo. Um beijo para vocês. Boa noite.